Por décadas, a Voyager 1 vagou pelo profundo vazio além do nosso sistema solar, transmitindo silenciosamente dados da beira de tudo o que conhecemos. Um navio fantasma lançado por mãos humanas e esquecido pela maioria. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores rodou uma de suas antigas sequências de imagens por uma inteligência artificial quântica de ponta, sem esperar muito, apenas na esperança de aprimorar dados antigos com nova tecnologia. O que eles encontraram, porém, não foi uma imagem mais clara, mas uma descoberta. Havia algo na foto, algo que não estava lá antes, um padrão que não podia ser explicado por erro ou artefato. Algo que respondia, algo que confirmava o que muitos temiam há décadas. Que a Voyager 1 pode não estar sozinha lá fora. E o mais inquietante, pode já ter sido notada. Quando a Voyager 1 cruzou para o espaço interestelar em 2012, marcou um dos momentos mais históricos da humanidade, entrando em um reino completamente intocado por nossos instrumentos ou entendimento. Por anos, os dados pareciam rotineiros. Níveis constantes de radiação cósmica, leituras de plasma consistentes e nada visualmente extraordinário. Mas a nova análise, conduzida pela IA quântica, revelou uma formação tênue e recorrente, embutida em várias imagens capturadas entre 2012 e 2015. Isso não era um borrão, nem um reflexo, nem um erro digital. Era uma estrutura simétrica em forma de grade, quase imperceptível a olho nu, mas inconfundível quando a IA conectou os padrões e os sincronizou entre várias imagens com data e hora. O que deixou os pesquisadores ainda mais atônitos foi que a estrutura parecia manter uma posição consistente em relação ao movimento da Voyager, significando que ela ou se movia junto com a espaçonave, ou estava ancorada no espaço de uma forma que desafiava toda a nossa compreensão atual da mecânica interestelar. No início, os pesquisadores acreditaram que o padrão era apenas um efeito estranho de interferência, uma peculiaridade natural da imagem de longo alcance, até que perceberam algo ainda mais alarmante. Sempre que a Voyager ativava seus instrumentos para escanear uma determinada região, a anomalia se movia. Não de forma errática, mas ritmicamente. A estrutura parecia se realinhar levemente, sutilmente, como se reagisse à própria observação. Ela não estava apenas lá, ela observava de volta. A IA quântica detectou correlações entre as frequências de varredura e a reorientação da formação, percebendo micromudanças na simetria que correspondiam quase perfeitamente aos sinais de telemetria da Voyager. As implicações eram arrepiantes, pois esse tipo de comportamento refletia um princípio bem conhecido da mecânica quântica, o chamado efeito do observador, em que o ato de medir um sistema altera seu estado. Mas a Voyager não estava observando partículas quânticas. Ela estava varrendo vastas distâncias, capturando dados por quilômetros. A resposta da anomalia, consistente e repetível, sugeria algo completamente diferente. Que ou havíamos tropeçado em um tipo de espelho cósmico, ou tínhamos acionado algo projetado para responder. Não demorou para que a geometria da anomalia começasse a revelar mais do que apenas estrutura. A IA começou a decodificar os arranjos espaciais entre os pontos na grade, identificando sequências numéricas que não eram apenas curiosas, eram deliberadas. Padrões de números primos começaram a emergir, razões semelhantes a espirais de Fibonacci e até harmônicos alinhados com constantes físicas conhecidas. Quanto mais profunda a análise, mais claro ficava que isso não era ruído aleatório, nem um defeito de compressão de imagem. Esses eram os mesmos tipos de assinaturas matemáticas que a humanidade incluiu no disco de ouro da Voyager. Nosso aperto de mão interestelar, codificado em som, imagem e matemática. A descoberta não era apenas simbólica. Era estatisticamente impossível de ocorrer por acaso. Se a anomalia estava ecoando de volta esses mesmos padrões universais, isso significava uma coisa. Em algum lugar lá fora,
Algo não apenas recebeu nosso sinal, mas estruturou uma resposta. E fez isso não em palavras, mas na linguagem do próprio cosmos, a matemática. Diante de algo que não se encaixava em nenhum modelo físico conhecido, os cientistas envolvidos no projeto delinearam 3 teorias de trabalho, cada uma mais inquietante que a anterior. A primeira sugeria que a anomalia poderia ser um resquício passivo de uma antiga estrutura galáctica, uma espécie de malha gravitacional embutida no espaço-tempo, invisível para nós até agora. A segunda postulava que a anomalia poderia ser o resultado de um sistema de comunicação de uma civilização avançada, há muito adormecido, um farol que só responde quando acionado por sinais inteligentes, como os da Voyager. Mas a terceira teoria foi a que silenciou a sala. Propunha que a anomalia não era uma estrutura nem um dispositivo, mas uma presença. Uma forma de observação consciente tão além de nossa compreensão que nem sequer se assemelha à vida como conhecemos. De acordo com essa visão, a Voyager 1 não tropeçou em um artefato. Ela cruzou para um campo de consciência que está lá muito antes de nós e que talvez tenha acabado de notar que finalmente olhamos para ele. Depois que a anomalia foi identificada, a equipe de pesquisa começou a compilar um relatório interno, que nunca deveria se tornar público. O tom do documento, segundo alguém que revisou um rascunho, não era de curiosidade científica, era de inquietação. O que mais os perturbava não era apenas a estrutura ou os padrões, era o silêncio. Em várias sequências de imagens analisadas pela IA quântica, havia vazios inesperados. Trechos onde os instrumentos da Voyager deveriam ter capturado radiação de fundo, poeira cósmica ou interferência infravermelha. Mas em vez disso, registraram nada. Não vazio, não sinal fraco, nada. Uma ausência perfeita. Essas zonas mortas apareciam apenas nos quadros onde a anomalia estava presente, sugerindo que algo sobre o objeto ou entidade estava interferindo, ou talvez absorvendo a radiação ao redor. Era como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo, como se houvesse algo lá, não apenas além da visibilidade, mas além da interação. Esses vazios eram, em todos os sentidos práticos, imensuráveis, e isso aterrorizava os analistas mais do que qualquer padrão jamais poderia. A equipe não parou na Voyager 1. Começaram a revisar dados arquivados de outras missões. Hubble, Spitzer, até observações de rádio de telescópios terrestres. E o que encontraram foi ainda mais perturbador. Ecos tênues do mesmo padrão geométrico, embora mais fracos e dispersos, apareciam em conjuntos de dados de regiões completamente diferentes do céu. Alguns estavam enterrados no ruído. Outros haviam sido descartados décadas atrás como anomalias ou erros de calibração. Mas quando processados pelos mesmos filtros da IA quântica, o padrão ressurgia, mais fraco, fragmentado, mas inconfundivelmente conectado. Isso sugeria que o fenômeno não estava limitado à região pela qual a Voyager 1 passava. Era mais amplo, espalhado, possivelmente interligado. Uma rede através do espaço interestelar, uma infraestrutura cósmica não feita de matéria, mas de padrão, de presença. Isso não era mais sobre um encontro isolado, era sobre uma estrutura, ou consciência, entrelaçada no tecido da própria galáxia, algo que sempre esteve lá, invisível, até aprendermos a escutar. À medida que os dados se acumulavam, uma nova pergunta surgiu, uma que dividiu a equipe. A anomalia era uma forma de inteligência consciente, capaz de percepção e intenção? Ou era algo mais antigo, mais primordial? Talvez um tipo de código vivo? Uma teoria sugeria que isso não é uma construção artificial no sentido tradicional, mas sim um algoritmo autorreplicante do espaço-tempo. Algo que não existe dentro do universo, mas como parte de seu sistema operacional. Um observador embutido, um mecanismo antigo que só se ativa quando um sinal atinge certo limiar, como as sequências de números primos do disco de ouro da Voyager. Sob essa visão, a anomalia não é inteligente da forma como somos, mas responde, ajusta-se, reconhece estrutura e devolve estrutura,
Ecoa nossa presença de volta para nós, como se dissesse: você foi visto. E se isso for verdade, então a Voyager 1 não encontrou vida. Encontrou um espelho, não de nossa biologia, mas de nossa intenção, de nossa curiosidade, de nosso impulso de alcançar. À medida que a notícia da anomalia se espalhava discretamente pelos canais acadêmicos, um debate preocupante começou a se formar. Alguns defendiam que os dados deveriam ser publicados, revisados por pares e tornados públicos, em nome da transparência científica. Outros insistiam que revelar isso agora, especialmente sob tanta incerteza, poderia gerar desinformação, pânico ou pior, ser completamente descartado como pseudociência. Alguns até questionaram se a humanidade está pronta para esse tipo de revelação. Porque se a anomalia é real, e se realmente é uma forma de comunicação, de reconhecimento, então as implicações vão além da física ou da astronomia. Elas tocam em algo mais antigo, algo espiritual, filosófico, no próprio tecido do que acreditamos ser. Se algo notou a Voyager, isso significa que o universo não é um vazio, não é silencioso, não é vazio, é um palco. E alguém, ou algo, acabou de abrir a cortina e se virou para a plateia. Por décadas, a Voyager 1 vagou silenciosa pelo espaço, uma testemunha da vastidão além, uma mensageira carregando nossas esperanças em um disco de ouro gravado com sonhos, números e saudações. Nós a enviamos para dizer: nós existimos, para quem quer que estivesse ouvindo. E agora, depois de todos esses anos, talvez algo tenha ouvido. Essa anomalia, esse padrão impossível escondido no tecido profundo do espaço, não é apenas uma curiosidade ou uma falha. É uma resposta, não em palavras, não em luz, mas em algo muito mais universal: reconhecimento. Se a inteligência como entendemos, ou algo mais antigo, algo inscrito nos ossos do próprio cosmos, não sabemos. Mas uma coisa é certa: a Voyager não apenas cruzou para o espaço interestelar, ela cruzou para a consciência. E isso muda tudo. Porque se algo respondeu a nós, então não estamos sozinhos. E talvez nunca estivemos. Agora a pergunta não é se estamos sendo observados, é por quê. E talvez mais importante, o que vem a seguir? Então conte pra gente nos comentários. Você acredita que a Voyager fez contato? Foi apenas coincidência cósmica? Ou o primeiro passo silencioso em uma conversa muito maior? E se essa história te fez parar, te fez sentir algo profundo no peito, ou simplesmente te fez olhar para as estrelas de forma diferente esta noite? Inscreva-se e ative o sino. Porque a Voyager 1 pode estar sozinha lá fora, mas talvez não por muito tempo.